quando a gente conhece alguém, se casa, claro que a gente não pensa na separação, mas para alguns casais esse momento chega. Tem pessoas que conseguem resolver de boa, conversando, mas grande parte não consegue. E quando se fala de divórcio, tem muitas dúvidas. Por isso eu converso agora com a advogada Fabrícia Valério. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Obrigada. Ver Mais. Quando eles chegam no seu escritório, qual a principal dúvida em cima do divórcio? As dúvidas iniciais são aquelas, quais são os meus direitos? Né? Esse é o ponto principal, assim, o que eu tenho direito, o que eu posso levar, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que fazer, minhas obrigações também, principalmente quando envolve filhos, né? Você acha que essa conversa deve acontecer antes de casar? Porque é um momento que o casal se ama, que o casal está planejando ali a casa. E talvez conversar que isso um dia possa acontecer, mas é difícil, né? Como que a gente chega nesse assunto, assim, se preparando para casar e conversa com a pessoa? Então, e se a gente se separar? Com que regime a gente vai casar? Porque nós temos os regimes de bens, né? Quando as partes não conversam, simplesmente realizam o casamento, o regime que vigora é o da comunhão parcial de bens. E explica melhor o que é? Esse regime é aquele que tudo que for adquirido após o início da união divide-se em partes iguais. Não importa em nome de quem esteja, não importa quem contribuiu mais, quem contribuiu menos, quem adquiriu por igual. Depois da data do casamento. Depois da data do casamento. O que vale é a data do casamento do civil. Nesse caso, sim. No caso de casamento, exatamente. A união estável, ela também vigora esse mesmo regime, tá? A dificuldade que nós temos é o início da união estável. Esse é um ponto importante. É verdade, eu já fiz a união estável e, na verdade, você vai no cartório e você fica lá, gente, qual a data, qual a data, qual a data? Exato. Eu já cheguei a fazer duas com datas diferentes, porque eu perdi a primeira, precisei de outra, não lembrava da primeira data e fiz mais ou menos assim. Então, e quando ainda está tudo ok, quando a união ainda está em vigor, é ótimo, não tem problema nenhum. O fato é quando se dissolve. Né? Então, como saber, principalmente se tem litígio, né? Se as partes estão em discussão. Quando iniciou? Por conta justamente da obrigação de partilha dos bens. Então, o que é aconselhável no caso da união estável? É aconselhável realizar uma escritura pública de união estável no cartório, em comum acordo, para que tenha exatamente aquela data como início, para não haver discussões futuras. Né? E na divisão é isso que você falou, dali para frente, daquela data da união estável. Isso, o regime da comunhão parcial de bens é exatamente isso, a partir da data da união estável, né, do início da união estável, ou a data do casamento. E que outro tipo que existe de acordo? Nós temos a separação de bens. Como então, o regime da separação de bens, o que é meu, o que é seu é seu. Né? O que eu adquiro no meu nome, não importa a data, é meu, e que você adquirir no seu nome é seu. E como faz no caso que quando tem filhos? Divide como daí esses bens? Os bens, os filhos não interferem na divisão de bens. Né? Existe muito questionamento a respeito, e a minha herança? A herança dos filhos. Herança é um outro assunto que é somente após a morte. Antes de ocorrer o evento morte, não existe herança. Então, a gente está falando de bens do casal. Sim. Tá? Então, os filhos é a questão de guarda, questão de alimentos, questão de visitas que precisam ser regulamentadas. Isso tudo precisa ser discutido também na hora do divórcio. Exatamente. Daí o problema é quando nós não temos acordo com isso. Né, em cima disso. Quanto tempo pode levar um processo de divórcio litigioso? O litigioso depende muito da vara que cai, depende da comarca, né? Nós temos comarcas um pouco mais rápidas, que têm menos processos, que têm mais varas da família, outras menos, então não há como precisar, na verdade. O amigável, a gente fala que é mais rápido quanto tempo? É que assim, nós temos duas possibilidades de divórcio, consensual, que é o chamado amigável, e o litigioso. O litigioso é quando a briga precisa levar para o judiciário, para o juiz definir. O divórcio consensual, ele pode ser feito em duas situações, em duas esferas. A esfera administrativa, no cartório, ou a esfera judicial, né, que precisa da homologação do juiz. Qual a diferença? Quando que pode ser um, quando que pode ser outro? Em cartório, é quando não existem filhos menores de idade e quando não há litígio entre as partes. Eles estão totalmente, né, de acordo com o divórcio, de acordo com a separação, de acordo com a divisão, está tudo definido. Então, pode-se contratar um único advogado, é necessário advogado nesses casos. Isso, eu ia perguntar. E aí, nesse caso... Nesse caso do cartório, de acordo, um único advogado, ele faz a petição, ele determina, ele especifica, né, na petição, tudo que vai ser definido, que já está definido, e leva para homologação no cartório. Tem participação do público, vamos dar uma olhada.
A Nerilda, em caso de divórcio, gostaria de saber quais são os meus direitos. Vivo com o meu esposo há 25 anos, mas não somos casados. Temos uma filha de 17 anos. Pelo jeito, ela não tem também nem a união estável. Como que acontece? O caso da Nerilda... Ela tem uma filha de 17 anos, então tem 17 anos comprovados. Não, ela tem união estável. Ela tem, eles convivem em união estável. Eles não têm, pelo que ela falou ali, não tem o documento, a escritura pública de início, mas eles têm uma união estável. E isso, se houver um litígio, se houver uma discussão, pode ser comprovado por testemunhas, por documentações, documentos de residência, demonstrando que residem no mesmo local há anos. Isso tudo é comprovado. No caso dela, é necessário fazer o que a gente chama de processo de reconhecimento e dissolução de união estável, que é judicial. Né? Então, leva-se ao juiz a informação, como eu falei, se houver um litígio em relação ao início. Por quê? Porque ela tem o regime da comunhão parcial de bens, ela tem direito à metade do patrimônio que foi adquirido pelo casal após o início da união. E a questão da documentação, porque muitas vezes quando você casa, você tem o sobrenome da outra pessoa, né? Você tem que refazer tudo de novo. Exato. Assim, um tema muito importante é que o ex-cônjuge pode ficar... Hoje em dia, qualquer dos dois pode assumir o sobrenome do outro, né? E também pode não colocar, se quiser. Pode não colocar também, exatamente. Pode ficar cada um com o seu nome. E quando um assume o nome do outro, no divórcio, eles precisam determinar como ficará. Pode, inclusive, manter como está. Né? O cônjuge permanecer num acordo né? Amigável. Amigável, claro. Mas sabe que você se separou já na briga, ainda manter o sobrenome. Mas acontece, às vezes acontece. Principalmente com pessoas mais de idade que já estão há muitos anos com aquele sobrenome, né? E acostumam, exatamente. Então, você perguntou sobre a documentação. Após a homologação e a averbação no caso de casamento, na certidão de casamento, lógico que o sobrenome só no caso de casamento, né? No civil. Então, após a averbação, a pessoa precisa pegar esse documento com a averbação do divórcio e levar em cada um dos locais para refazer a documentação. RG, o CPF, começando pelo CPF, né? Dá um trabalhão, gente. Melhor mesmo é a gente pensar bem antes de casar. Porque separar dá trabalho. Imagina aqueles casamentos que duram pouco tempo. Daí a pessoa troca o sobrenome, faz toda a documentação e depois... Antes da gente encerrar, a pessoa casou, né? Deu briga, se arrependeu. Tem um prazo mínimo para ficar casada? Não existe. Pode separar no dia seguinte? Pode. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.